Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aqui sobre a diagonal do quadrado, a gente vai fazer algum desenho, certo? E vai trabalhar o que seria diagonais, né? Diagonal desse quadrado, dessa figura geométrica plana. Observe por quê? Figura geométrica plana, né? O que a gente chama de geometria euclidiana, né? Então o que é que a gente vai saber agora? A gente vai trabalhar com o lado de um quadrado, que também pode ser chamado também de aresta, né? Você sabe que o quadrado ele é bidimensional porque ele só possui a comprimento e altura, né? Não é um caso diferente do cubo, do paralelepípedo, que já é uma figura geométrica espacial. Isso você vai ver comigo depois desse assunto, né? Um assunto após esse, né? Mas vamos continuar aqui fazendo essa demonstração aqui para vocês. Bem, vamos supor aqui, pessoal, que eu tenho um quadrado, olha aqui, ó, que esse quadrado ele é definido pelos pontos, ó, olha aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, como tá aqui, certo? Esse lado aqui, daqui para cá, gente, eu vou chamar ele de L, ó, aqui L, né? E o que seria aqui a minha diagonal? Né? A minha diagonal, ela vai de um vértice ao seu lado oposto, né? Então, você sabe que o quadrado ele possui quatro ângulos retos, ó, de 90 graus. Sendo que essas diagonais, que ele possui duas diagonais, ó, que a outra passa por aqui também. Lembrando que ela tem que passar as diagonais, ela tem que se cruzar, tem que se tocar no centro desse quadrado. Então, aqui eu vou ter uma bissetriz em relação ao ângulo de 90, né? Que é de 45 graus, como vocês podem ver. Aqui também eu vou ter 45 graus, sendo que eu dividi esse quadrado em dois triângulos retângulos, certo? Que eu vou chamar aqui de figura 1 e aqui de figura 2. Eu vou fazer o que a gente chama de transposição, né? Você vai transladar essa figura aqui do quadrado original, certo? Para aqui abaixo, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Aqui também é 45 graus, gente. Então, quem seria esse triângulo aqui, ó? Quando a gente fizer a transposição dele para cá, gente, a gente vai transladar ele da figura original, você vai ter esse triângulo aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui 45, aqui 45 e aqui 90 graus. Vocês viram no ano passado que uma figura, né, com um polígono de 3 lados, que a gente caracteriza ele como triângulo, ele tem a soma dos seus ângulos internos exatamente 180 graus. Então, se você perceber aqui, ó, se eu somar, olha aqui, se somar 45 graus mais 45 graus mais 90, você vai ter um valor exato de 180 graus. Então, está dentro da definição da soma dos ângulos internos desse polígono de 3 lados. Como é que a gente vai fazer o restante agora? Presta atenção. Olha aqui, ó. Aqui eu vou chamar de L, aqui de L e aqui de D, certo? Observe que esse triângulo é o que a gente chama de triângulo retângulo isósceles. Por que triângulo retângulo isósceles? Ele tem os ângulos da base iguais e seus lados medindo L. A diagonal é a hipotenusa que tem maior lado porque olha para o maior ângulo. Então, se você aplicar aqui o que a gente vai chamar aqui de T ponto P, que a gente chamou ontem, do Teorema de Pitágoras de T ponto P, ó, olha aqui, ó. T aplicando T ponto P, Teorema de Pitágoras, né? A gente vai chegar a essa fórmula aqui, não é isso? Que já foi demonstrada para vocês, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A, B e C são A, hipotenusa, B, são chamados de catetos. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Se a gente perceber bem aqui, ó, a gente vai aplicar aqui dessa mesma forma. Olha aqui, ó. Quem é A? A é igual a L, vírgula.
Quem é B? No caso, vou substituir. B, vírgula, C igual a L. Quem é A? D. Então, vamos substituir. Então, ficaria D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso agora? Se você ver aqui, eu vou somar. Observe que eu posso somar. Ele tem a mesma parte literal, né? Ele tem L ao quadrado e L ao quadrado. Então aqui, D ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. A gente vai trabalhar aqui que D, ele vai ser a raiz quadrada, mais ou menos, a raiz quadrada de L ao quadrado, 2 vezes L ao quadrado. Sendo que só vai me servir a parte positiva. Por que a parte positiva? Porque a parte negativa não existe diagonais negativo. E se existir, eu tenho que aplicar o módulo para poder essa diagonal ser positiva. Então, como é que a gente vai descartar a parte negativa? Só a parte positiva que iremos trabalhar. Então, D é igual a raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. A gente agora vai trabalhar uma propriedade dos radicais que vocês já viram comigo. Se eu tenho um produto de 2 termos, ou seja, eu tenho uma raiz quadrada de 2 termos, eu posso transformar o mesmo produto em raízes quadradas diferentes, separadas. Como assim? Olha aqui, ó. A vezes B, eu tenho a raiz quadrada de A vezes B, é a mesma coisa que a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Raiz de 2 vezes L ao quadrado, ó. Raiz de L ao quadrado. Se você ver aqui, eu vou trabalhar a simplificação. Aqui significa que é 2, ó. Então, ao simplificar, eu vou ter D é igual a raiz de 2 de L. Mas quem é D agora? L vezes raiz de 2. Então, você acaba de comprovar que a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Quer ver um exemplo simples? Olha aqui, ó. Exemplo. Determine a diagonal do quadrado de lado 4 centímetros. Veja que interessante. Eu não preciso montar a minha figura, né, e aplicar o teorema de Pitágoras para se calcular a diagonal. Basta eu saber que a minha diagonal é L raiz de 2. Só preciso saber disso. Então aqui, quem é a minha solução? Olha aí, ó. Quem é a minha solução aqui? D é igual a L raiz de 2, ó. Então, isso implica dizer que quem é L aqui? 4. Então, 4 raiz de 2. Certo? Se você perceber bem, eu tenho aqui que a diagonal do quadrado, ele vai valer, no caso, a diagonal do quadrado, cujos lados são 4 centímetros, ele vai ser 4 raiz de 2. Se eu aproximar o valor de raiz quadrada de 2 para 1,41, eu tenho o valor mais exato ainda dessa diagonal do quadrado. Mas, partindo da própria figura aqui, do quadrado, a gente vai saber uma outra situação, que é o que a gente chama de área, né? O que seria a área de um quadrado, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Aqui. Quem seria a área de um quadrado? Área de um quadrado. Olha aqui. Se você ver bem aqui, ó, eu quero calcular essa área toda. Então, seria a base vezes a altura, ó. Então, aqui significa que é 1. Então, quem seria a minha área aqui? Ela é o quadrado. Se eu quisesse calcular aqui, pessoal, o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, ele vai representar por P
certo? E vai somar somente os lados, ó. L mais L mais L. Então, quem é P aqui? 4L. Então, aqui você acaba de calcular o perímetro desse quadrado. Então, vamos ver aqui, colocar abaixo aqui quais foram as fórmulas que a gente trabalhou hoje, pessoal. Olha aqui, a gente trabalhou a diagonal do quadrado, seria L raiz de 2, a área de um quadrado, que seria L ao quadrado, e o perímetro desse mesmo quadrado, que seria L ao quadrado. Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama aqui fórmula. Isso aqui é o que a gente vou chamar aqui, adotar fórmulas, certo? As fórmulas para calcular as relações, para calcular aqui a área, a diagonal e o perímetro do quadrado. Certo, pessoal? Na página 8, tem alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Relacionado a essas diagonais. Então, façam a página utilizando aqui esse exemplo, certo? Que é um exemplo modelo para vocês fazerem sem problema nenhum. Ok, gente? Se você ver bem, a gente aqui viu essas fórmulas aqui, tem essa relação, tem como fazer o exercício. Aqui, ó, partir de um modelo, que no caso seria a diagonal do quadrado, claro, a partir da figura geométrica plana, que no caso seria o quadrado. Fiz a transposição, a transladão dessa figura aqui, que na verdade é um triângulo retângulo. Apliquei o teorema de Pitágoras, aonde eu chamei de T.P, que no caso seria o teorema de Pitágoras. Apliquei a fórmula, certo? E no final eu cheguei aqui, o que seria essa diagonal do quadrado. Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Como eu disse, determine a diagonal do quadrado de lado de 4 centímetros. Quem é aqui a diagonal do quadrado? L raiz de 2. Mas quem é L? 4. Então, 4 vezes raiz de 2. Ó. Aqui, eu posso chamar aqui L vezes L. No caso, seria A igual a L ao quadrado. Né? O perímetro seria a soma dos lados. Como vocês podem ver aqui, que seria P igual a 4. P é igual a 4 vezes L. E aqui eu tenho as fórmulas na qual a gente trabalhou aqui agora. Ok, gente? Espero vocês na próxima aula para que a gente possa fazer a continuidade. Na próxima aula a gente vai ver área de triângulos equiláteros, polígonos de 3 lados, certo? Aonde a gente, com esses 3 lados iguais, que no caso seria o triângulo equilátero, 3 ângulos iguais, ele se caracteriza como equiângulo. A gente vai ver essa demonstração na próxima aula. Vou fazer essa demonstração aqui para vocês verem da mesma forma que eu fiz aqui para o quadrado, para vocês trabalharem área, para vocês trabalharem perímetro, para vocês saberem o que é altura, certo? Tudo isso dentro de um triângulo equilátero. Eu aguardo vocês lá, pessoal, para que a gente possa fazer algumas atividades, algumas questões relacionadas. Aproveita a aula Zoom para a gente tirar as maiores dúvidas possíveis que vocês puderem. Ok, pessoal? Espero vocês lá na aula, se Deus quiser.